Pensa na última vez que você recebeu seu salário. Provavelmente você pagou as contas. Talvez tenha guardado um pouco. Talvez não. E no final do mês, quando olhou para o extrato, sentiu aquela sensação familiar de que o dinheiro simplesmente sumiu. Não foi um gasto grande. Não foi uma emergência. O dinheiro foi embora aos poucos, em pequenas decisões que pareciam completamente razoáveis no momento em que foram tomadas. Isso tem um nome. E 90% das pessoas que trabalham, ganham e tentam organizar as finanças cometem esse erro sem nunca perceber que estão cometendo. O erro se chama gastar o que sobra em vez de guardar o que falta. Parece simples, parece óbvio quando você lê assim, mas a diferença entre essa frase e o que a maioria das pessoas realmente faz com o dinheiro é a diferença entre construir patrimônio ao longo do tempo e trabalhar para sempre sem acumular nada. Vamos começar pelo começo. A forma como a maioria das pessoas organiza o dinheiro, mesmo sem perceber, segue uma sequência muito específica. O salário cai na conta. Você paga o aluguel, a luz, o mercado, o plano de saúde, a academia que você vai às vezes, a assinatura do streaming que você esqueceu de cancelar. Depois, vem os pequenos gastos do dia a dia, o café, o almoço fora, o delivery de sexta à noite. E se sobrar alguma coisa no final do mês, você guarda. O problema está na última frase. Se sobrar. George Clason, em um livro escrito em 1926, que continua sendo um dos mais vendidos sobre finanças pessoais no mundo, descreveu esse problema com uma frase que sobreviveu quase um século. Pague a você mesmo primeiro. Não é uma metáfora, é uma instrução literal sobre a ordem das operações. A maioria das pessoas trata a poupança como o que sobra depois de todas as despesas. Os que constroem patrimônio tratam a poupança como a primeira despesa, a que acontece antes de qualquer outra coisa, assim que o dinheiro entra. A diferença prática parece pequena, o impacto ao longo do tempo é enorme. Vamos aos números reais. Imagine duas pessoas com o mesmo salário de R$ 3.000 por mês. A primeira segue o padrão da maioria, paga tudo, vive o mês, guarda o que sobra. No final de um ano típico, ela conseguiu guardar nos meses bons, talvez R$ 200. Nos meses ruins, não guardou nada. Média anual de talvez R$ 1.500 guardados, se tanto. A segunda pessoa, no dia em que o salário cai, transfere automaticamente R$ 300 para uma conta separada antes de pagar qualquer outra coisa. Ela ajusta o resto da vida para caber nos 2.700 restantes. No final do ano, ela tem R$ 3.600 guardados, mais de 2 vezes o que a primeira pessoa conseguiu, com o mesmo salário. Mas a diferença real não aparece no primeiro ano. Aparece nos 10, 15, 20 anos seguintes, quando esses R$ 300 mensais estão investidos e gerando retorno sobre retorno. Aqui entra o conceito que mais transforma a vida financeira de quem entende e que ninguém ensina na escola. Juros compostos. Albert Einstein. Segundo uma citação que provavelmente ele nunca disse, mas que circula há décadas, precisamente porque captura uma verdade importante, teria chamado os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Os juros compostos funcionam assim. Você investe um valor. Esse valor gera rendimento. No mês seguinte, você gera rendimento sobre o valor original, mais sobre o rendimento do mês anterior. No mês seguinte, sobre tudo isso mais o rendimento mais recente. O crescimento não é linear, é exponencial. E o ingrediente mais poderoso dos juros compostos não é a taxa de retorno, é o tempo. R$ 300 por mês investidos a uma taxa conservadora de 0,7% ao mês, que é aproximadamente o que o Tesouro Selic paga historicamente durante 10 anos, produzem aproximadamente R$ 52 mil. Durante 20 anos, esse mesmo hábito produz aproximadamente R$ 160 mil. Durante 30 anos, quase R$ 370 mil. O dinheiro investido ao longo de 30 anos foi de R$ 108 mil. O patrimônio acumulado foi de R$ 370 mil. A diferença, mais de R$ 260 mil, não veio do seu trabalho, veio do tempo. E aqui está o segundo erro dentro do erro principal, o que torna tudo ainda mais grave. A maioria das pessoas não começa porque acha que o valor que consegue guardar é pequeno demais para fazer diferença. R$ 50 por mês parece ridículo. R$ 100 parece insuficiente. Então a pessoa espera ter mais dinheiro para começar a guardar. E o dia em que se tem mais dinheiro, curiosamente, nunca chega. Porque os gastos crescem junto com a renda em um fenômeno que economistas chamam de inflação do estilo de vida. Você ganha um aumento, troca o carro, vai para um apartamento melhor, come em restaurantes um pouco mais caros, assina mais serviços, e o mês continua chegando no limite ou além dele, independente de quanto a renda cresceu. Isso não é fraqueza moral, não é falta de disciplina, é a forma como o cérebro humano processa referências de consumo. Estudos de neuroeconomia, especificamente os trabalhos de Daniel Kahneman e Amos Tversky sobre como humanos tomam decisões econômicas, mostram que as pessoas avaliam ganhos e perdas não em termos absolutos, mas relativos ao seu estado atual. Quando você ganha mais, o padrão de referência sobe junto. O que antes parecia luxo vira necessidade. O que antes parecia suficiente
eventualmente vira pouco. A solução não é ter mais força de vontade, é criar um sistema que funciona independente da força de vontade. Esse sistema tem 3 partes simples. A primeira é a automação. No dia em que o salário cai, uma transferência automática acontece antes de qualquer outra coisa. Você não decide guardar, porque decisões dependem de força de vontade, e força de vontade é finita. Você automatiza o hábito para que ele aconteça sem decisão. A segunda é a separação. O dinheiro guardado vai para uma conta diferente da conta do dia a dia, preferencialmente uma conta que você não vê no aplicativo principal do seu banco. O que está fora do campo de visão é mais difícil de gastar. Isso não é truque psicológico, é usar a psicologia humana a seu favor em vez de contra você. A terceira é o percentual antes do valor. Em vez de guardar um valor fixo, guardar uma porcentagem da renda. Quando a renda cresce, o valor guardado cresce automaticamente na mesma proporção. A inflação do estilo de vida ainda acontece, mas agora a poupança também cresce junto com a renda. Qual porcentagem? O ponto de partida que a maioria dos especialistas em finanças pessoais sugere é 10%. Não porque 10% é o número mágico, mas porque é um número que a maioria das pessoas consegue absorver sem sentir impacto drástico na vida imediatamente. Se 10% parece impossível agora, começa com 1%. Isso não é rendição, é estratégia. Um hábito pequeno que se sustenta é infinitamente mais valioso do que uma meta ambiciosa que dura 2 semanas. E aqui está a conclusão que fecha tudo. O erro que 90% das pessoas cometem não é gastar demais em coisas erradas. É ter a ordem errada. É colocar a poupança no final da fila, onde ela compete com todos os outros gastos. E quase sempre perde. Inverter essa ordem, colocar a poupança no início, antes de qualquer outro gasto, é o único hábito financeiro que, aplicado consistentemente ao longo do tempo, transforma salário em patrimônio independente do valor desse salário. Você não precisa ganhar mais para começar. Você precisa mudar a ordem. E a melhor hora para mudar era há 10 anos. A segunda melhor hora é agora. Se gostou, curta e se inscreva. E não esqueça de deixar seu comentário.